Bem, amados, estamos começando mais um programa de determinação. Estamos entrando dentro do seu lar aí. E eu tenho uma palavra profética para a tua vida que pode mudar a tua vida. Palavra que você nunca ouviu. Você que é empresário, você que é um pai de família, você que realmente tem compromisso para com a família. Você que é irmão, tem uma palavra para você. Se ligue porque é algo profético, extraída da palavra de Deus para você agora. Amém? Creia nisso. Deus tem algo grande para a sua vida. E essa palavra é falando a mesma língua, que é muito importante falar a mesma língua. Está em Gênesis 11. Se você pode me acompanhar, me acompanhe aí. Você tem convicção que Deus vai falar com você. Amém? Gênesis 11, 1 fala: toda a terra com uma mesma língua. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ai, façamos tijolos, queimamos bem. E lhe foi o tijolo por pedra e o pertume por cal. E disse: edifiquemos nós uma cidade com um topo cujo o cume toques aos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor, quero que você preste bem atenção. Então desceu o Senhor dessa cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo e a fazer, e agora não haverá restrições para tudo que eles intentam fazer. Amados, em Gênesis 11 fala sobre uma construção de uma cidade. Um povo se une com um só objetivo. Um só objetivo. Eu vejo famílias que não têm comum acordo. Eu vejo famílias que se disputam de maneiras tremendas, até no pintar de uma parede. Um quer pintar de verde, outro quer pintar de amarelo, outro quer pintar de cinza, e não há concordância. E o gasto é maior. Eu conheço ministérios, conheço tantas situações. Eu quero te contar uma situação da minha vida, da minha casa. Eu e minha esposa estávamos construindo e determinamos entre eu e ela um acordo. Falando: olha, amor, vamos construir de baixo para cima, de cima para baixo. Nós vamos começar lá em cima, sobre o andar, e vamos descendo e terminando. Porque a situação nossa era nós dependíamos daquele imóvel. Estava já morando naquele imóvel e não tinha como a gente mudar para outro imóvel construindo. Era algo que estava muito difícil na nossa época, logo no início do nosso casamento. E temos um filho chamado Guilherme. E o Guilherme tinha 2 aninhos. 2 anos, e tinha a Milene também. Milene já é com 5 anos de idade. E havia, nossa casa tem no segundo lance, um buraco de uma escada muito grande. E começamos a terminar a casa de cima para baixo. E quando então fizemos as janelas, a parte de cima, piso, chegou na hora de colocarmos o corrimão ali, o parapeito. E não tinha condição, a gente já dormia na parte de cima da casa e Guilherme constantemente estava sobre aquela escada, ao ponto dele cair ali e machucar e até mesmo perder a vida. Sabe por quê, meu querido? Qual o risco que existia naquela situação? Porque não havia comum acordo entre nós. Eu e minha esposa, nós determinamos terminar a casa de cima para baixo, até aí tudo bem. Mas no momento que nós chegamos na escada, a minha esposa queria colocar madeira e eu pedra. E nós começamos a entrar em divergência numa coisa mínima, algo mínimo que precisava ser resolvido. E eu comecei a falar para ela: olha, pedra. Ela: não, madeira, pedra, madeira, tijolo, cerâmica. E começou a ter divergência de tantas coisas que nós não tínhamos nada em comum. E eu fico imaginando Deus, na sua infinita graça, observando a nossa vida e observando ali de forma que ficava olhando aqui. Eu quero saber o que esses 2 meus servos querem resolver. Porque se há concordância, tudo que ser ligado na terra será ligado no céu. O povo aqui em Gênesis entendeu isso. O povo ali, eles estavam totalmente com o mesmo objetivo, a mesma linguagem, a mesma forma de falar. Não tem uma diversificação de entendimento, mas sim uma diferença de línguas.
E eu quero voltar na minha casa e falar para você. E quando então nós começamos a ter aquela diversidade, não, isso, aquilo, e não entrava em acordo. Chegou o ponto de vir cerâmica para a casa toda, de chegar também toda a estrutura do banheiro de baixo, da cozinha de baixo. E eu cheguei, amor, nós estamos pelejando já há meses a respeito disso. Não há concordância entre nós. E eu percebo que se nós não falarmos a mesma língua, não vai acontecer. Se não falarmos a mesma língua dentro da nossa casa, se não tiver o mesmo entendimento da nossa casa, não somente numa construção, mas no quarto, numa sala, na criação de uma família, na criação dos filhos, se não houver a mesma concordância, a mesma palavra, não vai existir de forma nenhuma. Deus agrada da comunhão. Falei para minha esposa, citei para ela também versículos bíblicos baseados que o reino dividido, mesmo sendo de Satanás, não poderia subsistir. Um demônio não poderia entrar em choque com o demônio. O próprio Jesus disse isso, que o reino das trevas não poderia existir se houvesse discordância. Até os demônios são organizados. Percebe isso? Até os demônios são organizados. Falei para minha esposa, eu contei e ela concordou. Falei assim, amor, o que você resolver? Você é o sacerdote, o que você resolver está resolvido. E eu falei assim, amada, se você quiser madeira, nós vamos por madeira. Mas a manutenção da madeira é diferente da pedra. E eu quero resumir para você essa história. Entramos em concordância e colocamos pedra. O recurso não era fácil na época, mas eu quero dizer para você que em pouco tempo, sem condição financeira, aquela casa estava totalmente organizada. Porque houve concordância entre eu e minha esposa. Quantas casas estão sem terminar? Quantos casamentos estão fracassando? Porque não há concordância. Não há concordância. Quantas empresas vão fracassar? Já fui empresário e eu tinha um sócio que até para começar é uma maravilha. Vai começando, vamos, e com todo o ânimo. Mas quando entra a discordância, a empresa falha. Pode ser empresa familiar, pode ser de qualquer origem. Você que está me ouvindo aí, se você tem passado essa situação, nós vamos orar por você. Eu tenho convicção que você vai mudar. Mas primeiro você tem que ter consciência que as coisas têm que ser em comum acordo. Mesmo que não seja do seu jeito, que seja do jeito da comum, em comum. Diz a Bíblia em Gênesis que o povo estava com o mesmo objetivo. A Bíblia fala que todos falavam a mesma língua. E eu não quero falar a mesma língua que a língua falada. Eu creio aqui, como o mesmo jeito que se constrói ponte no Brasil, se constrói ponte em tantos lugares, vem pessoas da China, vem pessoas da Índia, vem brasileiros, espanhol, americano, alemão, grego, várias línguas. E se falam todas as línguas. Um vem com a ponte de um lado, o outro vem com a ponte do outro lado. E a ponte encontra exatamente certinha, sem nenhuma deficiência. Túneis encontra, porque existe a mesma linguagem de entendimento, existe o mesmo plano de objetivo, existe o mesmo projeto de unificação, de chegar, de conseguir ir mais além. Tem casamento que vai fracassar. Sabe por quê? Porque nem na vida conjugal, nem na cama há concordância. Nem na cama que os dois levam vantagem, não há concordância. Tem coisas, meu amado, que nem na cozinha há concordância. Nem para tomar um café há concordância, não há concordância. E Deus, meu amado, Ele vê tudo. Diz a Bíblia que em Gênesis fala que o próprio Deus viu que todos eram um. E diz a Bíblia que o Senhor viu e desceu até aquele lugar. O próprio Senhor falou aqui. Ele falou assim, olha, isto não vai parar. Isto vai conseguir. Eles chegassem ao teto máximo. Isso poderia não ter um limite. Você sabe quem confundiu a língua deles? Foi o próprio Senhor. Porque não era plano nem de Deus. Não era plano nem de Deus que eles edificassem algo ali. O objetivo deles é que eles não se separassem. O objetivo deles é que eles não fossem espalhados. O objetivo deles é que eles se tornassem homens, de estatura, de conhecimento, de respeito grande. Porque eles falavam a mesma língua. Não importa se carregavam cimento, não importa se faziam tijolos, não importa que pintavam, não importa que era engenheiro, não importa que era projeto, mas todos eles tinham o mesmo objetivo, a mesma língua. A mesma língua você precisa falar dentro da sua empresa. Fui vendedor muitos anos, fui gerente muitos anos, fui proprietário muitos anos. Mas quando havia problema, distinção, diferença, desacordo, nada se acontecia. Nada projetava, nada crescia, ninguém ganhava. Tem ministério, eu tenho um ministério, eu já caminhei com pessoas do contra. Mas uma pessoa é uma coisa,
Mas grupos é diferente. Se você isolar uma pessoa que está indiferente, é fácil, mas isolar um grupo já não é. Tem muitos ministérios que não vão crescer, porque não há concordância. Eu era de um ministério muito grande em Minas Gerais, muito abençoado, mas quando eu vi que eu não estava em concordância com o meu líder, que eu respeitava, que eu tinha admiração, eu simplesmente resolvi falar outra língua, mas em outro lugar, sem discordar dele, porque eu não queria ser objetivo, não queria ser instrumento para tropeço. Eu quero dizer para você, agora, na sua empresa, meu amado, Deus agrada da concordância. Você tem que falar a mesma língua, você tem que ter o mesmo entendimento para com os outros. Se você quer crescer, o mesmo entendimento. Não entre em discordância, comum acordo. Meu querido, olha essas mãos aqui, olha, dedos diferentes, funções. Olha para você ver, a função é a mesma função. Não adianta, se eu soltar esse dedo aqui, já não tem a mesma função. Você tem que ter comum acordo, falar a mesma língua. Esposa, fale a mesma língua do seu amado. Empregado, gerente, sócio, procure falar a mesma língua. O próprio Espírito Santo de Deus, ele trabalha em comum. Pai, Filho e Espírito Santo, todos eles têm comum acordo. Em nome de Jesus, meu amado, você tem que falar a mesma língua. Eu estou aqui nesse canal para falar para você. Tem muitas coisas que não aconteceu na tua vida, porque não há concordância. Nem de Deus, e vou te falar mais, até mesmo das trevas. Tem pessoas que não trabalham junto. Tem que ser, não puxa um para um lado e para o outro, mas caminham. A minha casa hoje, nós juntamos 4 irmãos para construir 4 casas. E é um prédio bem edificado. Sabe por quê? Comum acordo. Eu quero dizer para você, agora, quero orar por você. Se você está tendo, infelizmente, facções dentro da sua casa, facções eu não estou falando de fora, não, dentro da sua casa, você precisa mudar. Quero orar, repreender esse espírito que não vai te levar em lugar nenhum, que está te puxando para trás. Tenha como um acordo, você que está numa empresa, você que é vendedor, você que é gerente, você que seja qualquer de natureza, trabalhe em comunidade. Ninguém teme uma abelha. Eu nunca vi alguém falar, fugir de uma abelha. Mas de um enxame, meu amado, ninguém fica próximo para conferir. Trabalhe em comunidade, trabalhe em comunhão. Fale a mesma língua, procure falar a mesma língua. Algo grande vai acontecer na tua vida. Estou aqui ministrando na sua vida para falar. Fale a mesma língua para construir coisas grandes na sua casa, na sua vida, na vida conjugal. Não deixa seu filho, a mãe fala que sim, o pai fala que não. O seu filho está vendo que não há concordância. Quer que eu te falo? Ele vai fazer da pior maneira possível, porque até mesmo, como eu disse para você, o inferno é organizado. Amém? Quero orar por você agora, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, vamos orar agora. Ministrei sobre falando a mesma língua. Se você está em espírito de confusão na sua casa, você vai ouvir essa palavra e vai concordar e vai mudar a sua história. Senhor eterno Pai, quantas vidas têm sido fracassadas, quantas empresas estão, ó Pai, próximo à falência, quantos casamentos estão, ó Pai, verdadeiramente se desfazendo porque não há concordância, não há verdadeiramente uma união. E nesse momento, ó Pai, nós nos levantamos como boca profética para declarar sobre esse casamento, sobre esse relacionamento, sobre esse negócio, sobre tudo que está sendo, ó Pai, desfacelado por facções, por indiferença, por opiniões, não é do meu jeito. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita essa casa, visita essa empresa e traz à existência, Pai, a comunhão, a união, que todos possam falar a mesma língua, a língua da paz, a língua do entendimento, a língua da bênção, a língua dos favores. Em nome de Jesus nós ministramos, ó Pai, agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Bem, queridos, ouviu a palavra? Eu quero convidar você para participar conosco na Igreja Batista Aliança, Santa Luzia, terça-feira, sexta-feira e também em Belo Horizonte, às quartas-feiras e domingo.
Nosso endereço em Belo Horizonte é próximo a Valdomiro Lobo, Cristiano Machado, ali no trevo, em cima do trevo, a 50 metros, na rua Isaac Rabin, 38, bairro Heliópolis, Trevo Guarani. E em Santa Luzia, na rua Santa Luzia, 668, no centro da cidade. Deus tem uma palavra profética para você. Vem aí que eu quero ter um momento com você, orar por você. Amados, contate comigo aí no e-mail, no Facebook aí, conte sua história. E eu tenho convicção que Deus poderosamente vai usar o seu testemunho, amém? Que Deus te abençoe, fique conosco no programa Determinação. Pastor Ricardo Rocha, beijão no coração, a paz do Senhor Jesus para você, amém? Programa Determinação. Oferecimento